Então vamos lá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quem estiver no portal, aqui no Facebook, nós vamos iniciar o estudo então do livro No Mundo Maior, capítulo 2. Estamos terminando esse capítulo, tá? Então vamos lá, continuando, né? É, Abandonai a ilusão. O instrutor Eusébio, ele continua dizendo aqui, né? Ele continua explanando, né? E o André Luiz e o Calderaro estão ouvindo essa preleção, né? Ele está falando sobre a importância de nós, algumas questões aí importantes do nosso aproveitamento das oportunidades e tal, né? Então, em síntese, é sobre isso, né, que ele está falando. Então ele fala assim: abandonai a ilusão antes que a ilusão os abandone, né? Abandonai a ilusão. Tá chiando aí, pessoal? Oi? Som distorcido, melhorou agora? Oi? Melhorou? Tá ok? Tá, tá já. Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone, né? Empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado o bem na esteira de vossos passos. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais, chamem-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais entregues à ociosidade, classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta. Adejam como insetos multicores, tornando a poeira de que se alçaram por alguns minutos, né? Então, pessoal, né, abandonarmos a ilusão, oi Sueli, um beijão. Abandonarmos a ilusão antes que a ilusão nos abandone, né, no sentido de que nós devemos abandonar, né, vícios, abandonar equívocos, abandonar, né, as nossas ilusões em torno de tudo o que nós vivemos, né, antes que nós sejamos abandonados pelas próprias ilusões. Antes que nós vejamos a nossa vida definhar junto com as ilusões que nós nutrimos, né? Então, somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução, né? Diana, porque quando caímos acabam as ilusões, né? Verdade, isso mesmo, né? É, então nada mais resta. Enquanto a gente está com força física, enquanto a gente tem relativa beleza, riqueza, né? Então nós usufruímos desses recursos, né? E às vezes perdemos tempo precioso preso a ilusões. Por exemplo, a ilusão da, da permanência. A ilusão da permanência, né? Porque a vida é impermanente. Mas quando nós começamos a cultivar a ilusão de que tudo vai permanecer e de que eu tenho que tentar viver o máximo possível, o máximo de tempo possível, para aproveitar ao máximo a vida e aproveitar cada dia, né? Sugar o máximo da existência, porque é, eu tenho que viver num prazer, né? A todo custo. Então, muitas vezes a pessoa vive como se nunca fosse morrer.
Não é? Não é assim que se fala, né? Às vezes a pessoa ela vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido, né? Então, cultivamos essas ilusões enquanto podemos. Daqui a pouco, cadê saúde? Onde está a beleza? Cadê o dinheiro? Onde é que está o poder, o status? Né? Aí nós nos vemos abandonados pelas nossas ilusões, porque aí nós temos que enfrentar a realidade da vida. Né? Nós temos que colher os resultados do que fizemos ou do que deixamos de fazer. O encontro com a morte física, o encontro com a morte física é o desmoronar das nossas ilusões, na maioria das vezes. É o desmoronar das nossas ilusões. Né? O Deoclésio é querer desconhecer a lei natural, né? Verdade. É, é. Olha, Flor, via de regra só se acorda na morte, né? E quando acorda, né? Porque muitas vezes a pessoa desencarna e continua vivendo ilusões, continua cultivando ilusões, mesmo na vida espiritual, né? Quantos espíritos a gente conversa todas as semanas que querem continuar junto da família, querem continuar junto dos bens que cultivaram, as ilusões que nutriram, né? Querem cultivar os prazeres aos quais se apegou durante a existência material, né? Querem continuar na vida espiritual e vão procurar pessoas que deem guarida à sua busca, né? Vão procurar pessoas que deem guarida à sua busca, né? Pessoas encarnadas, né? Para vampirizarem, né? Então vamos lá, continuando aqui, né? Então só aqueles que trabalham, gravam no tempo os marcos da evolução, né? Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador, né? Gente, só o esforço mesmo, o esforço nosso é que vai nos ajudar, né, na evolução. É só assim que nós vamos conseguir produzir algo verdadeiro, né? Os demais chamam-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais, entregues à ociosidade, classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta. Adejam como insetos multicores, tornando a poeira de que se alçaram por alguns minutos. Né? É como se fossem insetos que surgem, rondam lá, o fruto caído no chão, né? Ficam lá junto do lixo, né? E daqui a pouco desaparece, né? Mesmo que sejam príncipes, reis, sacerdotes, generais, nada importa em termos de títulos, né? Se nós não soubermos transferir os recursos que nós dispunhamos na Terra para a vida espiritual, né? O Silas, se eu não me engano, aquele amigo do André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala que o umbral é a região onde se encontram todos aqueles que não souberam fazer o câmbio dos recursos que foram ricos na Terra, foram, né, detentores de grandes recursos muitas vezes na Terra e não souberam fazer o câmbio. Quando a gente vai para um outro país, a gente faz o câmbio, né? A gente pega a nossa moeda e transforma na moeda corrente no outro país e tal, né? Mas se nós não fizermos o mesmo com os bens espirituais, fazer o câmbio para a vida espiritual, os bens materiais, né? Fazer o câmbio para a vida espiritual, nós chegamos na vida espiritual como mendigos da alma. Mendigos da alma, né? É como Silas. Então, no, no umbral estão os mendigos da alma, aqueles que não souberam fazer o câmbio, né? Nem mesmo diante da certeza matemática da morte, não se animaram
a fazer o câmbio dos recursos materiais para os recursos espirituais. A Joana de Ângeles fala que nós só seremos felizes se nós transferirmos, se nós tivermos metas transcendentes, objetivos metafísicos. Podemos ter objetivos materiais, podemos nos realizar materialmente também, não tem problema. Mas nós temos que cultivar objetivos metafísicos, senão nossa vida não será plena como poderia ser. Né? É necessário que nós cultivemos objetivos metafísicos. Tá? Ok? Diana, muito pobres de conhecimentos, de ações boas aqui. Né? Então, isso mesmo. Exatamente. Não soube aproveitar, né? Fazendo bem, buscando bem, produzindo bem, gerando bem, né? E aí chegam como mendigos da alma, né? Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias, né? Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias. Participemos do glorioso Espírito do Cristo. Convertamo-nos em claridade redentora. Né? Então, a gente lembra Jesus aqui, né? Quando Jesus falava para nós nos reconciliarmos enquanto estávamos a caminho com os nossos adversários, né? Então é a mesma coisa que ele está falando aqui, olha, valei-vos da luz para as edificações necessárias, enquanto estavam no corpo de carne, para que a gente não encontre a sombra das regiões inferiores, né? Os sofrimentos pós-morte, né? Então nós temos que fazer valer esse tempo que nós temos aqui, né? A Diana, dá um exemplo sobre essa fala da Joana. Então, das transferências, né, metafísicas, né? Então, Diana, sempre que nós estamos valorizando o espírito, sempre que nós estamos deixando, muitas vezes, de fazer alguma coisa mais material, uma busca mais superficial, apenas em busca dos nossos interesses imediatos, né, financeiros, né, ou de prazeres físicos, e nós estamos, de repente, pegando um bom livro para ler, nós estamos cultivando os ideais superiores, fazendo um trabalho de caridade, estudando, como nós estamos estudando aqui num grupo espírita, né? Quando nós estamos participando de um grupo mediúnico, quando estamos ajudando através do passe, quando nós elegemos para a nossa vida a melhora dia após dia, nós estamos valorizando o espírito. Porque às vezes a pessoa ela pensa só na melhora, por exemplo, financeira. Não, eu quero conquistar, quero ser o melhor do planeta em tal área, quero ganhar muito dinheiro, quero, né? Então, mas nada de objetivos interiores, nada de objetivos espirituais, né? Apenas objetivos materiais, ilusórios, né? Poder, aparência, né? Às vezes a pessoa fica cuidando demais do corpo, esquece de embelezar o espírito, né? Esquece de embelezar o espírito, né? O espírito está precisando embelezar mais do que o corpo, né? O corpo é bom a gente cuidar também, né? Mas a gente não pode cuidar mais do corpo do que do espírito, né? No sentido de darmos tamanha importância para o corpo e nada de importância para o espírito. Nós precisamos aprender a cuidar do corpo e do espírito, como diz o Espírito Jorge, né? Lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fazer uma plástica no espírito, né, Diana? Isso aí. E a plástica no espírito é o bem que a gente faça, né? Os espíritos falam que todo bem que a gente faça, toda caridade, vai aformoseando a nossa alma. Ficamos mais formosos. Ai, ai. Então vamos lá. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana.
combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves. A ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si. Encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Não é? Então aqui o Eusébio está dando uma imagem para a gente de como que o desequilíbrio está generalizado e como que a guerra, embora muitas vezes não declarada, como que nós estamos sempre em guerras, né? Guerras entre planos espiritual e material, obsessores e obsidiados, né? Entre países, entre irmãos, no mesmo país, como as religiões muitas vezes em guerra, né? Só que uma guerra silenciosa, né? Armada pelo sectarismo, pelo exclusivismo. Cada um quer ter a exclusividade de Deus, dizendo que o meu Deus é maior do que o seu Deus. O meu Deus é melhor, como se fossem vários deuses, né? E então é esse ambiente de conflito que nós temos vivido, né? Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Né? Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Né? Perorando, Eusébio proferiu bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublimes manifestações de luz fizeram-se então sentir sobre nós. O tanto de gente que a gente tem na nossa sala, essas últimas semanas, é bem o reflexo da dificuldade que as palavras dos espíritos amigos causam nas pessoas. Né? É bem o reflexo, tem sido nessas últimas semanas, bem o reflexo da dificuldade que o ser humano tem de ouvir a verdade. Porque a gente está algumas semanas fazendo praticamente o início desse livro, Florzinha, e tem sido praticamente aqui essa palestra de Eusébio. E ele é tão incisivo, e ele é tão correto em tudo que ele fala aqui, que a gente observa que não gera muito interesse nas pessoas, né? A gente observa que não gera muito interesse, não gera muita busca. Porque mexe muito, né? Enquanto a gente está estudando o Espiritismo, estudando o Espiritismo, tem muita gente ainda que está estudando o Espiritismo. Nós temos aí técnicos em Espiritismo, né? Pessoas que são especialistas em Espiritismo. Se você falar qualquer data do Espiritismo, qualquer pergunta do Livro dos Espíritos, a pessoa fala assim, parece um computador que você colocou, ele já sai a resposta, sabe tudo. Mas aqui nas obras do André Luiz a gente não vê apenas o estudo do Espiritismo. Aqui a gente vê o estudo das necessidades do ser. Né? Não estou falando que uma coisa é diferente da outra, né? Estou querendo dizer que Espiritismo, na verdade, não é a gente saber o Livro dos Espíritos de cor, ou saber as datas dos eventos, dos fatos ocorridos de cor, não é isso. Espiritismo é nós buscarmos o nosso alinhamento com a vontade divina. E as palavras do Eusébio produzem em nós certo desconforto. Né, Deoclésio? Produz um certo desconforto. Porque é tão claro e ele fala as coisas de uma forma tão verdadeira que realmente não atrai muito. Né? As pessoas querem se distrair, né?
Elas querem continuar nas ilusões, né? E os livros do André Luiz, a gente vê que não há isso, né? Por isso até que muitos que são muito especialistas em espiritismo, né? Vamos dizer assim, é, é, muitas vezes não gostam do trabalho do André Luiz, né? Por quê? Porque eles se sentem desconfortados com essa chamada de atenção que os espíritos nos dão, né? Adianta, tem espíritas que combatem todos os livros, né? Que nos eduquem no mundo espiritual, é verdade, em especial de André Luiz, né? É. Engraçado, uma vez eu entrei numa salinha aqui no Pautal que estavam lá conversando, debatendo e tal. Aí eu ouvindo, eu falei, ué, mas será possível? Eles estão falando que as obras do Chico, as obras do André Luiz, as obras de Emmanuel não fazem parte do Espiritismo. Como assim, né? Aí eu chamei um dos coordenadores à parte e fui conversar, escuta, eu entendi direito, vocês falaram que as obras do Chico, Joana de Anjos, Emmanuel, não é Espiritismo. E é uma pessoa muito considerada aqui no Pautal, que tá, tem uma salinha aí no Pautal. Aí ele falou assim, exatamente. Eu falei, mas como assim? Não estou entendendo, né? Eu falei, não, o Espiritismo acabou com Kardec, né? O Espiritismo foi até, né? O que é Espiritismo, nós estudamos Espiritismo, é Kardec, né? Depois, não pode ser considerado porque não teve o controle universal dos ensinos dos espíritos, que só Kardec que podia fazer o controle universal dos ensinos dos espíritos. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Onde é que foi amarrar meu bode, né? Aí, é, interessante, interessante assim, eu fiquei na salinha ali, fiquei ouvindo um pouquinho mais, tal, né, tentando entender as coisas, né? Aí então tá, então vamos terminar, aí os coordenadores, vamos terminar então o estudo, não sei o quê. Aí o fulano de tal vai fazer uma leitura então do livro Pão Nosso, né? Aí o fulano, né, agora nosso companheiro tal vai fazer a leitura para terminar a leitura do livro Pão Nosso de Emmanuel. Aí é que eu não entendi nada mesmo, né? Falei, mas como assim, né? Como assim, né? Se, peraí, é espiritismo, não é espiritismo? Aí vamos encerrar com uma leitura de uma página de Emmanuel. Falei, ué, não estou entendendo, né? Uma incoerência, né? Uma contradição que a gente às vezes fica perdido, né? E, e, e às vezes as pessoas são novas de espiritismo, estão se aproximando e ficam mais perdidas ainda, né? Porque essas então já não sabe mais nem o que acredita. A gente ainda sabe o que a gente acredita e tem uma análise crítica, né? Pois é, Sueli, são espíritas, né? Tem salinha no Pautal que estão. Né? Então, tem umas coisas que não dá para entender, né? Então vamos lá. É, deixa eu ver aqui. Encerrados os trabalhos, os companheiros ainda presos ao círculo carnal começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Calderaro conduziu-me à presença do instrutor e apresentou-me. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, cumulando-me de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Né? O Espírito falou, né, que nós precisamos servir, porque a necessidade se amontou aí ao nosso redor. Né? Em toda parte, dizem os Espíritos aqui. Né? Quando o Calderaro se referiu aos meus projetos, os meus projetos é o seguinte, o Calderaro falou para o Eusébio dos projetos do André Luiz. Mas que projetos são esses? É que o André Luiz, veja bem, nesse livro... Oi, Ana Cláudia, boa noite. Esse livro, esse livro é o que? É o quinto, sexto livro, não lembro aqui, né? Do André Luiz, né? Nesse tempo, o André Luiz já era considerado um repórter na vida espiritual, já era conhecido.
ele já tinha algumas portas abertas na vida espiritual pelo trabalho de divulgação que ele estava fazendo. É o quinto livro, né, Diana? Sueli, é o quinto livro, né? É o Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, Obreiros da Vida Eterna e No Mundo Maior, né? Se eu não me engano, é essa a sequência. Então, o Caldeirado começou a falar do Eusébio, falar para o Eusébio dos projetos do André Luiz. Então ele está querendo lá divulgar para os nossos irmãos mais algumas informações, tal, né? Esses são os projetos do André Luiz a que ele se refere, né? É, tá. Aí mostrou-me Eusébio paternal sorriso e expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou-nos puséssemos em contato com o grupo socorrista a que o assistente emprestava ativa colaboração. Logo após, ao retirar-se, ladeado pelos assessores que lhe compunham a comitiva, o nobre mentor confortou-me bondoso. Sê feliz, né? Quer dizer, seja feliz, né? Nos seus projetos. Né? Dirigindo a Caldeirado expressivo olhar, acrescentou, dado ensejo, conduze-o ao serviço de assistência às cavernas. Tomado de curiosidade, agradeci, sensibilizado e dispus-me a esperar. Né? Então é interessante, né? O Eusébio falou assim, olha, quando for... Oi, Fátima, boa noite. Quando for possível, dado o ensejo, conduz ele à assistência das cavernas, às cavernas, né? Para que ele também fale a respeito das regiões de grande sofrimento, as furnas, as cavernas, os abismos, né? São essas regiões de maior sofrimento no plano espiritual, tá? Porque o Eusébio, ele quis dizer que ele considerava importante que houvessem registros, informações a respeito disso, né? Exatamente, Diana, exatamente. Tá? Então vamos lá, pessoal, vamos começar o capítulo 3, a casa mental. Tá? Retomando a companhia de Caldeirado, na manhã luminosa, absorvia-me o propósito de enriquecer noções pertinentes às manifestações da vida próxima à esfera física. Tá? Então, o André Luiz ele queria enriquecer noções a respeito das zonas, das regiões próximas à esfera física. E próximas à esfera física as regiões inferiores, né? E que começa aqui na matéria mesmo. O umbral começa aqui, né? E se estende até uma certa região na vida espiritual, né? Admitido à colônia espiritual que me recebera com extremado carinho, conhecer de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem. Inquestionavelmente, vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Demais, fluímos ambiente de felicidade e alegria, a favorecer-nos a marcha evolutiva. Nossos templos constituíam por si só abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Nas associações culturais e artísticas encontrávamos a continuidade da existência terrestre, enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. Né? Então aqui ele está falando mais ou menos como é que era a vida espiritual, a vida em nosso lar. Nós temos essas informações no livro Nosso Lar, né? Então ele está falando do ambiente cultural, artístico, né? O trabalho, o lazer, tudo isso que fazia parte da vida deles na cidade de Nosso Lar, como continuidade da vida física, melhorado, né? Logicamente melhorado. Né? O campo social regurgitava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Os lares em que situávamos o serviço diuturno erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos e venturosos em frondes perfumadas e tranquilas. Né?
Não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz, nossa dádiva de cada dia. Que beleza, né? A gente vê aqui a princípio, né, que quem acha que no plano espiritual vai encontrar moleza também, não é assim não, né? É ordem e disciplina. Às vezes as pessoas mais afeitas à indisciplina usam do pretexto da casa espírita, da caridade, não sei o que lá, para justificar a indisciplina, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho certeza que Deus, que os bons espíritos sabem das minhas dificuldades, né? E sabem por que eu falto tanto, não sei o que. Os espíritos sabem das nossas dificuldades, principalmente da falta de disciplina e falta de constância nossa, né? Então, às vezes a pessoa quer justificar, né, na bondade, não, porque a bondade dos espíritos amigos sabe que vai saber me perdoar, lógico que perdoa, até a gente perdoa, né? Não precisa ser muito avançado não, né? Só que como se os espíritos, né, não tivessem disciplina nenhuma e não dessem a mínima para isso, né? Sendo que não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente vê na literatura, principalmente aqui no André Luiz, né? Nessa coleção Nosso Lar aqui, não é isso que a gente vê. A gente vê muita preocupação com a disciplina, com a constância, com a hierarquia, né? Então, os anarquistas aqui na Terra não vão se dar muito bem lá na região superior, né? Vão se sentir meio inadequados, né? Então, a Florzinha, aquela senhora ali que queria ver os filhos, queria ajudar os filhos na terra, né? Mas que não tinha bonusora, só queria saber de descansar, né? Tudo era muito chato para ela, né, Flor? É, qualquer trabalho, por mais digno que fosse no plano espiritual, nada era bom o suficiente para ela, né? Então, você vê que a ilusão ela continua também em nosso lar. Ela continua após a morte, inclusive em nosso lar. Né? O fato da pessoa estar em nosso lar não significa que ela já é um espírito redimido. Não, nosso lar é região, é uma colônia numa região de transição, né? Dizem os espíritos, né? Não é propriamente um paraíso, né? É paraíso para aqueles que vivem num paraíso interior, né? De caridade, de amor, de trabalho, de disciplina, né? Então. Então, muitas vezes é o protótipo das pessoas que aqui na Terra só querem facilidades, só querem aproveitar, sugar em todos os sentidos, material, espiritual, só querem sugar, né? E chega lá, eles não conseguem mais, né, ter os mesmos benefícios na vida espiritual que tinham aqui, né? Os vampiros, né, da energia alheia. É, arremessara-nos à morte a atmosfera estranha à luta física. A primeira sensação foi do choque. O André Luiz fazendo um retrospecto rápido aí, né? O contato com a vida espiritual, né? A primeira sensação foi choque. Empolgada-nos o imprevisto, né? Que a gente encontrou muitas coisas que depois geraram até uma empolgação, porque é geralmente o que acontece, né? Quando a pessoa é socorrida, quando começa a descobrir a ajuda espiritual, as regiões superiores, né? A pessoa fica empolgada, falando, nossa, que beleza, né? É flor para todo lado, energias, música, gente amiga, né? Parece que a gente está no primeiro mundo, hospital de primeiro mundo, né? Hospital que é uma beleza, tudo mais, tudo ajeitadinho. Então a pessoa fica empolgada, né? Fala, oh, que beleza, né? Continuávamos vivendo apenas sem a máquina fisiológica, mas as novas condições de existência não significavam subtração da oportunidade de evolver, de evoluir, né? Quer dizer, não ter mais o corpo físico não significava que não havia mais oportunidade de evoluir. A evolução continuaria, agora sem o corpo físico, né? É, então não precisa pagar o hospital, né, Diana?
Vai saber, né? Às vezes, na hora que você vai sair lá do hospital, vem na conta de Buenos Aires lá, a do SUS, do SUS lá do plano espiritual. Vai saber, né? Vamos ver. Os motivos de competição benéfica, né? Os motivos de competição, tem competição também no plano espiritual. Os espíritos competem para fazer o bem, né? Competem para galgar novas oportunidades. Existe também seleção dos mais aptos, dos melhores trabalhadores para ocupar as melhores posições. Como não? Se próprio Jesus falou a respeito da seleção, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Não é assim que ele falou? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ah, então nós temos que demonstrar qualidade, temos que demonstrar interesse, disciplina, boa vontade, né? Coisas que aqui também são importantes, mas lá no plano espiritual vai ser mais importante ainda, né? Tá? É, os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual, haviam lucrado infinitamente. Podíamos recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor. Você vê que dá para namorar do plano espiritual também, dá para entreter sonhos de amor, né? O André Luiz fala lá que os namorados, o bosque das águas, o recanto preferido dos namorados lá, né? Das almas que estão altamente afinizadas umas com as outras, né? Que vão tecer promessas de amor lá no bosque das águas, né? Tudo isso tem lá na vida espiritual também, né? É, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista, aprimorando-nos no trabalho e no estudo e dilatando a capacidade de servir, né? Tudo isso nós temos lá também. Em suma, a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor. Resumindo, nós fomos para um mundo melhor. Fomos desta para melhor, como diz no dito popular, né? Quando as pessoas falam isso, elas não sabem a verdade que elas estão falando, né? Partiram desta para outra melhor, né? A Diana lê, é isso que os nossos irmãos Kardec não aceitam essas descrições? Ah, tá, o pessoal que fica ali só em Kardec, 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 né? Também é uma das coisas, às vezes os radicais livres, hein? Os radicais livres. O pessoal mais radical não gosta desse tipo de citação também, né? Começa a descrever detalhes da vida espiritual, mas isso é uma das coisas que mais o Espiritismo nos trouxe de benefício, né? Porque antes nós tínhamos aquela ideia religiosa tradicional de uma coisa muito vaga. Hoje nós temos uma abstração, nós temos algo mais concreto, né? Nós construímos com nossa mente uma ideia de céu, de inferno diferente, né? Nada eternos, né? A não ser o bem, mas uma ideia mais concreta, né? Não tão abstrata, tão difícil de conceber, né? A gente vê a ideia de regiões na vida espiritual parecidas com a nossa, só que melhorada, né? Muito melhorada. Ok? Né? Essas imagens, flores, perfumes, né? Natureza, exatamente. É bem gostoso, né? Interessante na leitura do André Luiz que quando a gente começa a estudar assim, a gente se sente mesmo transportado para um outro mundo, né? A gente se sente mesmo vivendo uma outra energia, né? É uma coisa bem interessante. Em suma, né, a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor. Mas e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta da terra? E aqueles milhões de seres, né,
que atravessam a morte e permanecem apegados à crosta da terra, apegados à família, dinheiro, posição, tal, 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 né? Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida, né? Possuíam apenas algumas informações primárias da vida. Imagina, né? A criança que está no primário, né? que está começando, né? Exercitando os primeiros rudimentos da escrita, do alfabeto, né? Então a característica das pessoas que ficam agarradas à terra, agarradas à vida material, a característica é de pessoas que possuem rudimentos, né, muito primários das informações da vida após a morte, né? Exoravam o amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Olha que comparação, né? Quer dizer que essas almas que depois se mostram apegadas, né, na vida espiritual, elas na Terra exoravam, chamavam, pediam auxílio dos espíritos superiores, como as tribos primitivas aqui na Terra pedem auxílio do homem civilizado. Né? Olha a comparação que ele está fazendo. Né? O Calderaro, né? Calderaro não, é o André Luiz, o próprio André Luiz que está falando aqui. Né? Precisavam de desenvolver faculdades, como as crianças, de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade. Gente, muita gente não está apegado à família, apegado aos bens, por maldade. Não está. Frequentemente não são pessoas más, nem pessoas mal intencionadas, não. Né? Mas falta conhecimento, falta informação, né? Falta maturidade. Como diz no Evangelho, maturidade do senso moral. Né? A florzinha aqui que não conhece outra realidade, é verdade, não conhece outra realidade. Como aqueles que a gente viu no livro Os Mensageiros, que acharam que após a morte iam encontrar o sono e ficam lá dormindo após a morte. Né? Fica lá dormindo após a morte. E aqui, né, Diana, a gente não está nem falando a respeito propriamente de criança ou de adulto, materialmente falando, porque como você colocou aí, de fato, às vezes tem crianças mais maduras do que adultos, né? Às vezes a gente encontra crianças mais amadurecidas do que os próprios adultos, né? Então, isso é uma realidade, né? É uma questão espiritual. Às vezes uma criança está criança, mas o espírito que é aquela criança, né? Aquela criança é um espírito maduro, né? Que vai estar passando pela fase infantil, vai mostrar características infantis também, mas tem traços adultos, né? Tem situações que ela mostra qualidades realmente apreciáveis, né? Superiores, né? Não é? Então, continuando aqui. É, não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam hesitantes no chão terreno, como os pequeninos descendentes dos homens se conchegam ao seio materno. Olha que comparação interessante, né? Que essas almas que ficam presas aqui à matéria, elas são vacilantes. A gente pode comparar elas ao quê? A criança quando começa a querer andar, que ainda tem medo de andar, e está engatinhando e não sabe se levanta, se não levanta, e levanta e cai, vacilante. Então essas almas que permanecem nas regiões inferiores, que permanecem próximos à terra, são espíritos vacilantes ainda, né? Que não desenvolveram força interior, não desenvolveram segurança, né? Para se levantarem inseguros, medrosos, exatamente isso ali. Tá?
Então não conseguiram se levantar. Tem muitos, pessoal, que acham que não vão conseguir viver sem estar ao lado dos seus aqui na Terra. Insegurança. Não se conhecem, não acreditam em si mesmos, não desenvolveram a segurança interior, né, Ana Cláudia, o potencial superior que elas têm, não acenderam a própria luz, fica dependendo da luz dos outros. Só se sente seguro ali no seio da família, ou junto com os amigos, ou junto com a esposa, ou junto, né, junto dos bens. A pessoa não se sente forte o suficiente para estar longe das drogas, que passou a vida inteira também não se sentindo forte o suficiente para largar as drogas aqui na Terra, para viver e enfrentar os desafios existenciais sem a droga. Aí continua na vida espiritual sem se sentir forte. Né? É interessante isso, pessoal. Mas, por exemplo, tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo parar de comer carne. Não estou aqui defendendo comer carne, mas o Humberto de Campos que fala isso, né? Tem muita gente aqui na Terra que se sente, fala que sem carne eu me sinto fraco, sem carne animal, né? Assim, uma alimentação mais pesada, a pessoa se sente fraca, não sei o quê, né? Aí o Humberto de Campos fala assim, do mesmo jeito que os espíritos vampirizadores acham que não vão viver sem a energia dos humanos, porque eles nos vampirizam, assim como nós vampirizamos os seres inferiores a nós. Olha que imagem, né? E bem verdade isso, né? Do mesmo jeito, e ele fala mais, ele fala assim, Humberto de Campos, através do Chico, né? Ele fala assim, olha, o ser humano não sairá da obsessão, enquanto não parar ele de obsediar os seres inferiores do planeta. Olha que coisa, né? Nós não vamos conseguir vencer esse flagelo que é a obsessão por vampirização, né? Enquanto nós não pararmos de obsediar os seres inferiores do planeta. Né? Porque nós somos os obsessores deles, né? Então isso coloca a questão no outro patamar, né? A gente tem que parar e analisar isso, né? Porque nós também, eu não me sinto forte o suficiente. Os vampirizadores também não se sentem fortes o suficiente para abandonar a gente. Principalmente se a gente fica dando pasto, né? Se a gente fica dando oportunidade para eles, eles também se sentem vacilantes na vida espiritual, sem energia própria, né? Então, exatamente, Diana, o boi morre de medo de nós, né? Aliás, qualquer animal, né? Vamos ver aqui, mais um pedacinho. Guardam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata, quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários de serviço e aprendizado iniciais. Né? Então, da Terra, guardam apenas a memória, a lembrança do campo sensitivo. A única coisa, o sentido que as pessoas deram à vida física é do campo sensitivo, é do campo das sensações, de comer, da sensação do sexo, da sensação da matéria, de estar aqui vivendo a vida material, né? Gostoso, hein? Né? A gente está aqui vivendo a vida material, curtindo a vida, né? E a pessoa desencarna e ela traz apenas a lembrança do campo sensitivo. E chegar lá no plano espiritual, começa a sentir falta daquela vida boa que tinha aqui na matéria, né, Tânia? Comer, dormir, fazer sexo, né? Beber, cervejinha todo dia, todo final de tarde estava lá nos amigos no boteco e tal, né? E aí a pessoa se vê privada disso, o que ela quer? Ela quer reencarnar de novo. Mas onde é que tem um corpo aí? Me dá um corpo de novo aí que eu quero. Eu quero voltar já, né? Eu quero voltar já. Demorou, né? E, e às vezes, dependendo do caso, daqui a pouco tá vindo mesmo. Tá vindo de volta. Só que
sem grandes avanços. Não adianta nada entrar na vida material e sair da vida material, entrar na vida material e sair da vida material, reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar e continuar patinando. Não adianta nada. Tem um espírito amigo que fala sobre isso no livro Libertação. Ele fala bem sobre isso. Ele está diante de algumas pessoas recém-desencarnadas que estão ali sendo socorridas, né, pelo André Luiz e alguns outros. E aí ele começa a fazer uma preleção, o espírito amigo começa a fazer uma preleção, né? E falava justamente isso, de que vale obter um novo corpo sem a devida preparação do campo interior, sem conquistar simpatias na vida espiritual, sem planejar bem a vida material, a próxima vida, né? Então, que adianta tomar posse de um novo corpo para fazer as mesmas besteiras da última encarnação, né? Então, assim, reencarnar, desencarnar, não adianta nada. A questão é a gente evoluir, né? É aproveitar as oportunidades, né? Adianta. E os mais esclarecidos têm medo de voltar e falhar, é verdade, né? Eles ficam com receio mesmo. A Tânia, até a dor chamar a atenção, exatamente. Porque a gente fica nessa, vai e volta, até que a questão expiatória surge. Primeiro Deus manda as provas. E se a gente é renitente, se a gente é teimoso e não avança, nós vamos ver, nós vimos no livro, nos domínios da mediunidade, né, que aí surgem vários recursos da lei para nos tirar dessa teimosia. Aí ele vai citando, aí surge o mongolismo, né, a síndrome de Down, as paralisias, as mutilações, os problemas genéticos variados, né, que costumam funcionar bem, dizia o espírito amigo, que costumam dar bons resultados para tirar da gente do vício, para tirar da gente desses problemas mais que a gente fica patinando, né? Mas aí é aquele tratamento de choque, né, pessoal? É aquele tratamento realmente doloroso, mas que costuma dar um bom resultado, tá? Mas é a última medida que usam, viu? É a última medida que usam, porque a misericórdia divina é tão grande que vai dando oportunidade para ver se a gente muda, para ver se a gente se toca, né? Só que chega uma hora e fala, agora não dá mais. Vamos ter que evoluir. Chega, né? Esse negócio de vai e volta, vai e volta, vai e volta e não melhora, chega. Agora vai ser bem ou por mal, né? Sempre é por bem, né? Mas agora o remédio vai ser amargo. Por isso que os fatores expiatórios são aqueles que vão ficar a vida inteira com a gente. Diz a Joana de Anjos, né? É aquele que é fixado no corpo. É aquilo que não vai mudar, né? Porque as provas foram mal sucedidas. Agora vem a expiação, tá? Vem aquilo que não dá para fugir, certo? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. É, Semana que vem a gente continua, né? Já estamos no nosso horário. Vocês devem ter as atividades de vocês também, né? E eu não quero atrapalhar vocês. Mas valeu, né, pessoal? É um momento bem aproveitado. Fica o material aí gravado, né? Para que as pessoas possam aproveitar também, quem não pôde estar aqui hoje, né? A nossa querida Maria, que está aí com questões familiares boas, né? Formatura de um filho, o que é sempre um motivo de alegria. E a gente envia a nossa vibração para ela e para o seu filho, né? Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade, agradecendo a presença dos amigos materiais, encarnados, que nos trazem o seu carinho, a sua alegria, e possamos também, Senhor, vibrar pelos espíritos necessitados, que se aglomeram em torno de nós, não por mérito nosso, não por condição nossa adquirida, mas pela possibilidade que todo trabalho de preces, todo trabalho de estudos, em que nós temos
como ponto luminoso esses livros abençoados que os Espíritos amigos nos trazem e que nos banham de luz e de infinita paz, para que todos nós possamos nos harmonizar conosco mesmo e com a vida que nos cerca. Que o Senhor nos abençoe no término deste trabalho e que possamos ter uma boa noite e nos encontrarmos para novas atividades na madrugada. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua luz permaneça conosco. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Flor, Diana, Poli, Rita de Cássia, Tânia, Deoclésio, Sueli, Jonas, Ana Cláudia, Fátima. Obrigado quem estiver também no Facebook, né? Seja sempre bem-vindo. E obrigado pelo seu carinho também. Muita paz a todos. Até a próxima.